Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria, mais uma vez, dividir a palavra do Senhor com vocês. Como sempre, a gente vem pregar, mas a gente prega para a gente, confronta o nosso coração para que a nossa pregação não seja uma pregação hipócrita nem legalista. E eu rogo a misericórdia do Senhor para que Ele fale com vocês, assim como Ele já falou comigo nessa semana. Meu desejo é que a gente saia daqui amando mais o Senhor, a gente saia confiando mais no Senhor, amando mais a palavra dEle e com apetite enorme para anunciar essa palavra a tantas pessoas que não têm oportunidade de estar como a gente aqui nessa noite. Então, o que você aprender, aplique a você e leve para alguém que precisa ouvir nessa semana. Combinado? Capítulo 1 de Ruth, quero lhe convidar a ir lá para o verso 7 hoje. Para quem está aí nos visitando ou perdeu uma das pregações no livro de Ruth, nós estamos numa série, hoje é a terceira, pregação, confirmam? O pastor Ivan fez aí um belo pano de fundo do contexto histórico e gramatical desse livro, e ele preparou a gente para ouvir as implicações desse livro, como esse livro serve para a nossa vida. No domingo passado, o presbítero Eduardo falou sobre dependência. Eu acho que a tônica da mensagem dele foi relembrar para o nosso coração que às vezes esquece que a gente não pode controlar todas as coisas. E nós saímos daqui no domingo passado animados por essa certeza que é boa, que graças a Deus a gente não tem o controle de todas as coisas. Se tivéssemos, possivelmente faríamos muitas bobeiras, Graças a Deus que o Senhor controla todas as coisas. Isso é uma proteção para o nosso coração. E hoje, o título do nosso sermão é O Teu Deus é o Meu Deus. É muito possível que você já tenha escutado um sermão nessa passagem. Ela é uma passagem muito conhecida, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus ela tem a capacidade de se renovar e sempre trazer aplicações pontuais para as nossas necessidades. Quero ler com você, então, do verso 7 até o verso 18 hoje. Saiu, pois, ela com as suas duas noras, ela que é Noemi, do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e contigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que vocês vão comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, elas choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não insistas para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada.
Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou então de insistir com ela. Eu passei alguns dias olhando para esse texto e observando as últimas mensagens, tentando também observar o que estava acontecendo no coração de Ruth. A Bíblia é um livro de pessoas que pecam, que falham, de pessoas como nós. E quando a gente vai olhar para um texto, a gente precisa ter a sensibilidade de enxergar o sofrimento, a dor, a angústia, a falha dessas pessoas. E nessa expectativa de tentar entender o que está acontecendo nesse drama aqui, eu passei alguns dias olhando para o texto e me perguntando o que aconteceu no coração dessa jovem, para que essa jovem conseguisse construir uma frase, ao mesmo tempo simples, se você observar, é uma frase pequena, porém é uma frase de muita profundidade, de muita convicção, que marcou não só a época de Ruth e todos que tiveram acesso a essa história, mas tem visitado o coração de milhares de pessoas no decorrer da história. A frase está no verso 16, eu quero que você se concentre no verso 16. A frase é: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, e onde ficares eu ficarei, porque o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu tenho a impressão aqui que a palavra dita, e palavra após palavra dita aqui por Ruth, esse aqui pode ter sido o melhor discurso que uma pessoa já fez na vida. A gente gosta de bons discursos, né? Com boas retóricas, com boa entonação, mas eu me arriscaria a dizer para vocês que esse aqui talvez tenha sido o discurso mais importante que uma pessoa fez na vida. Quando Ruth diz: o teu Deus será o meu Deus. Me arriscaria mais ainda aqui, juntamente ao professor de História da Igreja, dizer que aqui a gente tem uma confissão de fé, feita por uma mulher de fé. E que, nos termos mais claros e fortes possíveis, Ruth conseguiu dizer ao mundo o que significa pertencer a Deus e ao seu povo. Essa pequena frase, porém profunda, é uma declaração de fé, uma confissão de fé de alguém que conseguiu sintetizar o que significa pertencer a Deus e ao seu povo. Algo que parece tão lógico para a gente, mas não... Parece que muitas vezes nós temos algum comportamento ambíguo. Há uma certa ambiguidade da nossa prática e da nossa teoria. É incrível a gente perceber, irmãos, que quando chegaram os problemas aqui, e a gente já está há 2 domingos ouvindo uma série de problemas, parece que a chapa só vai esquentando e a situação não alivia para eles, né? Ruth, ela não desistiu, mas ela fez o quê? Ela se dobrou diante do Senhor. Ruth quase cantou o que a gente canta aqui. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Ruth se dobrou diante do Senhor. Aliás, ela fez um compromisso de vida ou morte que envolvia a pessoa de Noemi, mas não antes e nem mais importante que o compromisso com o Deus de Israel. Não sei se você percebeu, mas a declaração de Ruth aqui é uma declaração, é uma confissão com o Deus de Israel. Aqui houve eu gosto dessa palavra, uma ruptura total. Ela escolheu o lado. Ela simplesmente, no processo da sua vida, observando, sendo experimentada, ela rompeu. Aqui tem a antiga Ruth e tem a nova Ruth. As palavras dela nos ajudam a chegar a essa conclusão. Não havia nada mais importante na vida dela que viver a vida guiada integralmente pelo Deus de Israel. É isso que ela diz para a gente nessa frase. Ela diz: Senhor, o meu espírito é teu, as minhas emoções são tuas, o meu corpo é teu, tudo que eu tenho é teu, literalmente teu. Eu não tenho mais nada nessa vida importante que o Senhor. Infelizmente, essa não é a escolha feita de muitos de nós
quando nós nos deparamos com provações tão grandes quanto essas, não é verdade? Em vez de ir com Deus, a maioria das pessoas lançam sobre ele a culpa dos seus problemas, como fez a Noemi. Inclusive, fica a dica, não sei o que acontece, mas na época de problema parece que o pessoal some da igreja. Né? Não estou bem, vou ficar em casa. É sério. Vem para cá. Vem adorar o Senhor. Vem participar do seu sofrimento com a congregação, com o povo de Deus, que se identifica também com o teu sofrimento e que tem em Cristo a mesma solução. Parece que tem um negócio na gente, né? Eu não estou bem, eu não vou à casa do Senhor. Infelizmente, muitos de nós não repetimos, nos parecemos mais com Noemi do que com Ruth. Geralmente, essas situações aqui, irmãos, acontecem quando nós somos testados em nossos limites. Se você for sincero consigo mesmo, você vai entender que quando nós somos testados os nossos limites, por exemplo, na área de saúde, na área de finanças, naquilo que a gente manja, naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente tem habilidade. Se a gente perde alguém de forma inesperada, se a gente perde um emprego que a gente jurava estabilidade nele, se a gente perde uma função, uma condição que dê essa estabilidade para a gente muitas vezes revela o nosso coração. Afinal, ninguém aqui gosta de ser pego de surpresa, não é verdade? Mas é justamente nesses momentos que nós somos testados o quanto realmente a verdade de pertencer a Deus e ao seu povo, ela é real em nós. Por isso que essa palavra é uma bênção para a gente hoje à noite. A gente tem a oportunidade de ouvi-la e de testar o nosso coração, testar os nossos limites e descobrir em quem de fato nós confiamos. Faz aí na sua cabeça alguns testes do que aconteceu durante essa semana. De coisas que lhe dão estabilidade, que você fala assim, está tudo certo, está tudo no controle. Eu sou bom nisso, eu sei resolver isso. Talvez você perceba que a sua reação, ela revela, na verdade, onde está a segurança do seu coração. O João, quando foi nascer, tinha bons médicos, um bom plano de saúde, estava tudo certo, e de repente, e agora? Parece que o Senhor puxa o tapete da gente, né? Vamos lá, vou testar para saber se essa coisa de pertencer a Deus e ao povo dele, de fato, é uma coisa real e viva no seu coração. Eu faço uma confissão para vocês aqui rapidinho. Eu sempre tive plano de saúde, irmãos. Sempre, desde bebezinho. Fui para o seminário com plano de saúde. Seminarista VIP. Já ouviram isso? Eu e minha família. Tudo certinho. Os 4 anos do seminário, saímos do seminário, o primeiro ministério, a Igreja Cristã Evangélica de Águas Claras, o Senhor nos levou para lá e a gente não tinha condições de pagar o plano de saúde. E ficamos ali, janeiro, fevereiro, março, segurando e não querendo acreditar na possibilidade que nós ficaríamos sem plano de saúde, depois de eu ter 37 anos plano de saúde. E quem é pai ou mãe sabe que dói mais ainda quando você tira o plano de saúde do filho. Chegou o dia de tirar o plano de saúde. Fui testado ao meu limite. Fiquei sem um plano de saúde. Adivinhem. Primeiro dia sem plano de saúde, o Samuel... E eu dizia, gente, não encostem em nenhum lugar. Não fiquem não peguem resfriado, não vão para a piscina. Sabe essa coisa de tentar controlar? Entreguei, mas não entreguei. Primeiro dia o Samuel arrebenta o dedo. Fomos para o Hospital Regional de Ceilândia. Não conhecia o HRC, fui conhecer pela primeira vez. E eu confesso para vocês que quando eu entrei com meu filho no hospital, meu coração murmurou. Eu não fui aprovado. Porque eu pensava assim, fiquei 4 anos no seminário, Senhor. Larguei tudo. Deixei a minha vida para o Senhor. E na primeira oportunidade que eu vou para o ministério, que eu acho que agora a coisa vai caminhar, passou os 4 anos de escassez. O Senhor me leva numa situação como essa e eu descubro que eu sou reprovado. Eu acho que você deve ter uma história parecida com essa daí. Espero que você tenha sido aprovado. Ou se foi reprovado, depois dessa mensagem vai ter a oportunidade de ser aprovado. Porque nós vamos ser testados nos nossos limites.
Nós não precisamos ir muito longe para a gente fazer essa comparação com Ruth aqui. Eu estou tentando trazer Ruth para a nossa realidade aqui. Não sei se você está entendendo isso. É muito fácil olhar para os limites de Ruth, Noemi, Elimeleque e companhia e fazer uma crítica dura para esses personagens, quando esses personagens somos nós mesmos, diante das demandas que parecem ser impossíveis na nossa vida. A gente não precisa ir muito longe se a gente voltar alguns meses no evento da pandemia que a gente viveu, não é verdade? Agora tem gente que lembra com um certo riso, com uma certa... Nós vimos mais que crentes desesperados na época da pandemia. Nós vimos crentes que, quando foram testados quanto ao que significa pertencer a Deus e ao seu povo, diminuíram o Deus do universo ao Deus vacina. Lembram dele? Deus vacina? Lembram? Diminuíram ao Deus do governo. Diminuíram ao Deus do pico. Não sei se vocês lembram dessa fase. Todo dia saía um boletim. Como que era o boletim? Que dia vai ser o pico? Que dia que vai ser o pico? Ficava todo mundo atrás desse pico. Quantos de nós reprovamos quando fomos levados aos nossos limites? A gente não precisa também ir muito longe se a gente voltar alguns meses no evento das eleições do nosso país. Muita gente amanheceu de luto. Lembra segunda-feira? Estou de luto. Só esqueceu que Jesus morreu e ressuscitou. E que a nossa vida não é guiada por essa pauta. A nossa vida é guiada por outra pauta. É claro que traz preocupações para a gente. Muita gente amanheceu como se o nosso Deus tivesse morrido. Bobeira. Quantos de nós não demos uma de Elimeleque e pensamos em deixar o nosso país? Agora eu não fico no Brasil, agora eu saio do Brasil. Ou governar, de repente, a nossa própria vida a partir de nós mesmos. Como eu disse a vocês, é fato que a situação do nosso país e do mundo parece caminhar por um ritmo de colapso. Não é verdade? Olhando para o mundo é desesperador. O que a gente vê para os nossos filhos é algo que causa temor no nosso coração. Diante de tantas incertezas, a única certeza que vai nos manter seguros nesta vida e na outra é lembrar do que significa pertencer a Deus e ao seu povo. Indo para o texto, quando se trata de segurar em Cristo com uma mão e nas pessoas que amamos com a outra, por exemplo, seria difícil a gente encontrar um exemplo melhor do que a Ruth, que fez um compromisso de vida ou morte de permanecer com Noemi. Consegue imaginar a cena dramática, a tensão da cena? Lá na classe dos adolescentes nós estudamos Abraão, Isaac, Jacó e companhia, e eles ficaram impressionados com as tramas que tinham entre as famílias ali. Eu falei, vocês acham que novela mexicana é de hoje? Em muito tempo. Quando a gente olha para esse contexto aqui, imagine a cena, Noemi e Ruth agora e Orfa sendo levadas ao limite. Não tem mais o Elimeleque, não tem aquele que as levou até essa perspectiva de vida que deveria ser nova, diferente. Imagine a cena, 3 mulheres em meio ao horizonte se dirigindo ao deserto. Antes de chegar perto de Belém, Noemi para no meio da estrada e diz para suas noras que voltassem para suas casas em Moabe. É o que diz o texto. Ela as abençoou pela bondade delas, mas disse também claramente que elas deveriam voltar para casa, onde havia alguma esperança de encontrarem talvez outros homens com quem elas pudessem casar. Mas a essa altura, irmãos, as 2 jovens mulheres, o que elas fizeram? Se coloca no lugar de Ruth. Você já teve que se despedir de alguém que você ama muito, que você colocou aqui na cabeça assim, puxa, vai levar um tempo de eu encontrar essas pessoas. Quando o Senhor me trouxe de São Paulo para cá, e eu sempre digo isso para vocês, na época eu não entendia nada. Para mim, que nunca tinha se despedido de um rebanho, foi terrível, pastor. Saber que no dia 30 de junho eu sairia às 5h30 daquela garagem, ia virar aquele carro e ia demorar um tempo eu ver os irmãos com quem eu caminhava. Me cortou o coração de lembrar dos idosos, dos casais, das histórias. Tinha uma conexão ali. É o que está acontecendo aqui com elas. Tem uma história de sofrimento, tem histórias de vitórias aqui no meio. Tem história quando uma ajudou a outra. Tem a história da mudança. Tem a história das perspectivas, do que foi gerado no coração.
A essa altura, as duas jovens mulheres romperam em lágrimas. O cenário é o mais próximo que a Bíblia chega de uma novela. E beijou-as, segundo o verso 8, Ruth e Orfa. Elas, porém, choraram em alta voz. Elas falaram a Noemi: não, 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 nós iremos contigo ao teu povo, segundo o verso 10. Mas Noemi, aparentemente, ali não tinha nada a oferecer. Ela não tinha esperança de um novo marido. E assim não podia oferecer a essas mulheres nenhuma garantia de provisão ou proteção. E a gente consegue observar que a amarga verdade que cortava o coração da velha viúva estava presente ali. Tudo que a gente quer é garantia, né? Eu vou com Deus, mas tem que me dar essa garantia. Vai ficar tudo bem, né? Eu vou tomar essa decisão, mas vai ficar tudo bem, né? A gente, hora ou outra, cria esses termos na relação com Deus. Ela dizia: não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Percebam no verso 14 que agora a angústia de Noemi provocou mais uma rodada de lágrimas. Voltou tudo. Sabe quando o choro enxuga e a gente volta para o assunto e volta a chorar tudo de novo? Mais uma rodada de lágrimas. As três mulheres, de novo, diz o texto no verso 14, que elas choraram em alta voz. Choravam, lamentando como fazem as mulheres lá do Oriente Médio. Quando finalmente as lágrimas secaram, o que aconteceu? Orfa fez a escolha, digamos que sensata. Ela amava Noemi o bastante para andar parte do caminho até Belém. Mas ao imaginar que ficaria melhor na casa dela, ela beijou Noemi e se despediu. Talvez a gente olhando com misericórdia para as duas, assim como o Senhor também olha com misericórdia para a gente pergunte: quem poderia culpá-las? Essa foi a postura de Orfa. Ruth, porém, fez a escolha oposta, mas com consequências enormes. O que ela decidiu levaria à salvação do mundo. Veja o que fez. Enquanto Orfa dava o seu último adeus, Ruth se apegou a Noemi. E aqui, meus irmãos, a Bíblia usa um verbo forte que indica um laço inquebrável. Vocês conseguem imaginar a Ruth aqui abraçada a Noemi, e depois, quando a sua sogra começa a se afastar, Ruth agarra em suas vestes para evitar que ela vá embora sem ela. Mas Ruth simplesmente recusou soltá-la. De início, diz o texto no verso 15, que Noemi tentou empurrá-la para longe, dizendo: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Eu não sei quantos de vocês perceberam o detalhe nesse verso 15. Mas não é apenas uma volta para uma localização geográfica, para costumes, para coisa que se fazia anteriormente. O coração de Noemi está tão amargo que, ao invés de ser evangelístico, como nós dissemos hoje pela manhã, dá um conselho ruim. Volta para os teus deuses. Está ressentida com o Senhor. Mas o que havia no coração da decisão de Ruth? Que foi a pergunta que eu fiz lá no início e a pesquisa dessa semana tentando observar a personagem. Essas palavras esclarecem o que estava em jogo espiritualmente. Esse jogo de palavras entre o verso 15 e o verso 16 nos mostra que há aqui uma questão espiritual. A escolha que Ruth e Orfa confrontaram não foi meramente quanto à localização geográfica, não foi meramente com uma identidade étnica ou as chances relativas de encontrar um parceiro para a vida em uma outra comunidade. Não foi isso. Em meio aos problemas, essas mulheres estavam escolhendo se queriam seguir ao Deus vivo e verdadeiro. Era isso que estava em questão aqui. Era isso que o coração delas estava sendo testado. Por isso, lá em cima, eu chamei de o discurso mais importante que alguém já pode ter feito na vida. Precisa ser o meu discurso. Precisa ser o teu discurso.
Os nossos filhos precisam ver esse discurso em desenvolvimento nas nossas vidas, para que, no futuro, quando eles tiverem discernimento moral, eles também possam repetir o discurso de seus pais. Aqui é uma confissão de fé de uma mulher de fé, e uma confissão que foi feita no Deus de Israel. Meus irmãos, Ruth já havia feito a sua escolha há algum tempo. Não foi aqui, na cena, que aconteceu a escolha. A escolha foi sendo formada, a escolha foi sendo processada, a escolha foi sendo forjada. E Ruth, nesse dia, teve condições de dizer: eu fico com o Senhor. Eu fico com o Senhor. Ela estava de tal forma decidida que, ao ouvir Noemi e o que sua nora tinha a dizer, percebeu que ela não tinha razão para argumentar. Ruth disse: não me insistas para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, porque o teu povo é o meu povo. E a principal declaração: o teu Deus é o meu Deus. Quando eu era adolescente e estava com crise de fé, já tiveram adolescentes? Aquelas crises de fé? A gente faz umas perguntas assim que é difícil de entender. A gente não tem uma cabeça forjada nem para fazer a pergunta. Um professor me contou uma ilustração muito bobinha, mas que gravou no meu coração, sobre convicção de fé. É a história do Joãozinho, que chega para a professora e a professora não acredita na fé e escarnece da fé do Joãozinho. E ela usa o texto de Jonas e o peixe grande. E ela chega e diz para o Joãozinho: é sério que você acredita nessa história de que um peixe grande engoliu um homem? Joãozinho, tão convicto de quem era o Deus, disse: professora, se a senhora me dissesse que o homem engoliu o peixe grande, eu acredito tanto em Deus que para mim não seria um absurdo a história também. Convicção que vem pela experiência. É o que diz Romanos 5, se eu não me engano, do verso 3 ao verso 5. A tribulação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Até nos levar ao ponto de dizer: mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço esse Deus. Enquanto Noemi disse: que tipo de Deus é esse? E o que ele pensa em fazer com a minha família? Ela está lá brava. Ruth fez uma escolha diferente. Quando veio a aflição, ela escolheu ir com Deus, mesmo que a sua cunhada estivesse indo na direção oposta. Foi a escolha de embarcar em uma longa e perigosa jornada, que nenhuma mulher deveria enfrentar sozinha. Foi a escolha de uma nova identidade cultural em um mundo onde isso era quase inconcebível. Diante das nossas preocupações, dessas indecisões e daquilo que vem pela frente, o que vão falar das nossas decisões, eu imagino que pode ter gerado isso no coração delas. Imagina Noemi retornando para o povo, imagina trazendo Ruth com ela, uma moabita. E ela poderia ter se preocupado com isso, né? O que vão falar de mim? Será que não é mais fácil eu ficar aqui na minha? Vale lembrar que Noemi estava tão amargurada que quando chegou em Belém, as pessoas quase não a reconheceram. Engraçado que a reação de Noemi, como eu disse a vocês, pode nos fazer aproximar as pessoas de Deus, como pode nos fazer afastar as pessoas de Deus. Há pouco tempo eu fui repreendido pelo meu filho, quando ele me viu falando de uma pessoa. Ele disse: pai, está repetindo demais sobre essa pessoa. Eu acho que o senhor precisa sondar o seu coração. Fui eu que ensinei isso para uma outra situação. Para vocês verem como os filhos que amam o Senhor também podem ajudar os pais a amarem o Senhor. Havia muitos obstáculos para Ruth ir com Deus. E sempre há. Quando chegam as grandes escolhas da vida, as escolhas, aquelas que determinam o destino espiritual de uma pessoa, sempre existe todo tipo de razão para se fazer outra coisa. É muito possível que você vai sair daqui hoje e vai ter que tomar decisões. Elas sempre vão aparecer.
Você vai sair daqui hoje e talvez amanhã seja pego de surpresa com algo que você achava que tinha plena estabilidade e você descobriu que não tem. Ah, mas eu tenho grana, eu tenho poupança, eu tenho um investimento. Se isso define o seu conceito de segurança, eu queria te convidar a repensar, porque você pode ter o seu tapete puxado. Se Ruth fosse a Belém, ela estava escolhendo descer uma perigosa estrada, com uma pessoa difícil, para um destino desconhecido, mas em vez de desistir de Deus, ela faz a escolha certa, que eu chamo de a melhor escolha. Ruth queria estar integralmente com o Deus vivo. Em sua percepção, isso não era uma aposta de jogo. Às vezes a gente faz isso com o Senhor, né? Test drive. Mas uma certeza pela fé. Assim, tendo por testemunha o próprio Deus, ela fez um voto solene de segui-lo até a morte. Você tem condições de dizer isso? É o meu Deus e eu faço parte do povo dele. Qual foi o impacto dessa escolha na vida de Ruth? Qual é o impacto das nossas escolhas a partir ou fora de Deus? Uma das coisas que mais me inspiram aqui, irmãos, em relação a Ruth, é que ela fez sua escolha quando ainda era jovem. Provavelmente ainda na casa ali dos 20 anos. Mas isso, em qualquer idade, as decisões que nós tomamos hoje demarcam o curso para a eternidade. Não importa que somos ou o que tenha acontecido, se tudo vai bem para nós ou desesperadamente errado, nós temos à nossa frente o resto da vida. E como nós não sabemos tomar decisões corretas, nada melhor do que a gente confiar essa decisão ao Senhor. Quando eu fui para o seminário, eu me lembrei muito do Lucas e da Luana. Lembra o domingo passado aqui, se despedindo da gente, indo para São Paulo? Não tem como não lembrar. Com 3 crianças no colo. Tudo que a gente quer com o próximo passo é o quê? Garantias. Estabilidade. Quem é militar aqui também entende o que eu estou falando, né? Quem já se mudou de estado. Quem perdeu o pai, a mãe, o marido. Alguém que era esteio na sua vida. Tudo que a gente quer é a nova estabilidade. Eu me lembro de ter dito isso para o Lucas e para a Luana, porque eu experimentei isso. Alguém me disse isso lá atrás. Eu disse para ele, Deus falou com você? Ele disse, falou. Então essa é a tua maior garantia. Parece ser um tanto abstrata, mas ela é muito real. Porque essa garantia ela vem de fruto de uma evidência interna e externa. De um Deus que não nos pega de surpresa quando nós caminhamos alinhados e prestando atenção em Deus o tempo todo. É o que nós dissemos hoje pela manhã. Prestar atenção em Deus. Eu vejo Ruth aqui, prestando atenção em Deus. A garantia dela é o que o Senhor já fez e o que Ele ainda fará. A única garantia que nós poderíamos dar para Lucas e Luana aqui, com as 3 crianças, era: o Senhor chamou, Ele capacita e Ele vai com você. A mesma garantia que foi dada para Josué, copiado e colado. A mesma garantia que Ele dá para a gente. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade de estar caminhando com o Senhor para tomarmos essas decisões. Se nós formos sábios, nós iremos com Deus onde quer que Ele nos chame para ir. Alguns crentes, talvez você se identifique com isso, servem no mundo empresarial, onde existem oportunidades de criar valor para as pessoas feitas à imagem de Deus. Outros servem no campo da educação, ensinando as pessoas a respeito do que Deus criou. Os artistas exibem verdade e beleza com a paisagem e os sons da criação. Outros cristãos têm seus chamados na ciência, outros na medicina, outros no direito, outros na política pública. Muitas outras pessoas ainda estão tentando entender o que fazer e para onde ir. Conversa com um jovem de 17 anos, 16 anos. E aí, já sabe o que é da vida? Aí, não.
Não sei. Mas plano A, plano B e plano C, eu não tenho nenhum plano. Deixa eu falar uma coisa. Você já conversou com o Senhor sobre isso? É legal que seu pai e sua mãe digam para você o que vocês devem fazer. Eles conseguem dar algumas orientações. Às vezes erram nas orientações. Mas pergunta para o Senhor o que Ele quer que você faça. Pergunte, porque Ele aparece, Ele fala, Ele é real. Nesse caso, o mais importante é dizer a Deus, sem reservas, que nós estamos dispostos a ir e a fazer o que Ele quer. Se nós formos com Deus, Ele nos dará a oportunidade de fazer algo útil para o reino dEle. Ele vai promover situações novas, inéditas muitas vezes, para que nós evidenciemos a glória dEle. Alessandro e Bia casaram recentemente. Quais são as garantias? Que Deus falou. E através dos desafios dos novos dias e meses de casamento, eles precisam lembrar que o casamento deve promover glória para Deus. Que os desafios do casamento devem ser para promover glória a Deus. Fiz 20 anos de casado essa semana. Cheguei até aqui literalmente pela graça de Deus. Se não fosse o Senhor, é muito possível que eu já tivesse colocado a mão na maçaneta da porta e aberto essa maçaneta, essa porta. Mas o Senhor guardou até aqui. O mesmo que falou com a gente lá em 12 de julho de 2003. Ficou fácil fazer a conta, né, Carol? 20 anos. 2003. A irmã Alda estava lá. Ela está aí? Não veio. Só está a filha e a família. Da mesma forma que Ruth fez essa profunda declaração e confissão de fé, nós também podemos fazê-la entregando sem reservas o nosso coração, que é a sede das nossas emoções. E a gente pode fazer isso nessa noite entregando a Jesus. E aqui eu digo sem reservas, porque quem vai pregar na semana que vem vai mostrar que ela voltou para Belém. E isso não lhe deu imunidade diante dos próximos desafios que o texto vai mostrar, mas lhe permitiu caminhar próximo daquele que é a perfeita estabilidade de Jesus. Isso é tão bom, gente. Quando a gente estiver descontrolado, descompensado, fora dos trilhos, a gente pode clamar ao Senhor Jesus, e a gente é dele. Efésios 1,14 diz que Ele selou a gente com o Espírito. A gente pode voltar para Ele. Hoje à noite você pode voltar para Ele. E pode começar de novo o programa. Pode sair daqui dizendo, tem 30 anos, 40 anos que eu vivo sendo reprovado nos testes de estabilidade. Quero mudar isso. Quero ter mais controle espiritual e emocional quando algo sair do meu controle. Quero, caminhando para o final, fazer uma citação de um livro chamado Elementos Fundamentais do Processo Bíblico de Mudança, do Wayne Mack, que diz essa preciosidade aí, ó. Todas as pessoas sofrem. Até os crentes sofrem. Ou talvez, especialmente, os crentes sofrem. O sofrimento caracteriza a vida dos crentes. Entendeu? O sofrimento caracteriza a vida dos crentes. E nos assemelha a quem? Jesus Cristo, o servo sofredor. No entanto, podemos demonstrar ao mundo incrédulo que, mesmo no sofrimento, somos mais abençoados do que os incrédulos em seus melhores momentos. Uau! No dia que isso aqui virar a chave na tua mente, as reações vão ser diferentes. Vou repetir. No entanto, podemos demonstrar ao mundo incrédulo que, mesmo no sofrimento, nós somos mais abençoados do que os incrédulos em seus melhores momentos. Portanto, vamos aprender como ver o sofrimento da perspectiva de Deus, como sair do sofrimento mais forte do que éramos antes e como ajudar os outros para que também aprendam e cresçam com suas experiências de vida. Nossa dor não é frívola ou caprichosa. Está aí a sensibilidade com a nossa dor. Ela tem propósito. Em cada provação, vemos pelo menos 2 resultados positivos. Em última análise, a provação resulta em bem
para nós e em glória para Deus. Eu concluo dando esse conselho para todos nós aqui, me incluindo nele. Fique com Deus e com seu povo. Fique com Deus e com seu povo. Onde formos neste mundo, devemos nos apegar à igreja da forma como Ruth se apegou a Noemi. O único modo de permanecer com Deus neste mundo é permanecer perto do povo dele. Tu que não tem vindo à igreja há algum tempo já, que está me assistindo em casa e perdeu o prazer desse contato presencial, volta, vem para cá. Vem ouvir o cântico congregacional. Venha ser contagiado pela ação de Deus também nesse lugar. A gente precisa estar perto do povo de Deus. É abençoador, gente, estar perto de gente que está perto de Deus. É abençoador. Gente que te faz repensar, gente que te corrige, gente que te chama para perto de Deus, gente que te traz uma palavra de refrigério, gente que ora por você. Tive que tomar uma decisão há 3, 4 semanas lá em casa. E aí eu chamei a mulher para conversar, né? E eu disse para ela, fala comigo. Ela estava tão caladinha, até estranhei. Que geralmente ela fala, mas assim, né? Fica agitada diante das instabilidades. Eu deixei ela calada por um tempo, né? Só que ela ficou calada tempo demais. E eu cheguei, meu amor, fala comigo, o que está passando na sua mente? Ai, amor, você não pregou lá o Salmo 62, verso 1, que eu tenho que aguardar a salvação em silêncio? Eu falei, mas não precisa de tanto silêncio assim. Fala comigo. Estava crente essa mulher. Está vendo como é bom a gente caminhar com gente de Deus? Porque essas coisas ensinam a gente. Aí a decisão não vinha. Aí antes de tomar a decisão, eu precisei tomar outra decisão. Parece com a vida de vocês isso? Mal termina uma, começa outra. Fui para casa, abri a porta, 18 horas, olhei para o lado. Ela disse assim para mim, estávamos eu, Samuel e Ana em torno da mesa orando por você. Que bênção. Que bênção saber que tem gente em casa que ora por nós. Que bom que o step não arria dos dois, né? E lá são 4 em casa. Gente que caminha com Deus. Fica perto de gente que caminha com Deus. Isso faz bem. Vá com Deus. Fique com Deus. Viva com Deus. Morra com Deus e então viva com Ele para sempre. Essa foi a escolha de Ruth e essa decisão se tornou seu destino. Também será nosso destino se escolhermos Deus com seriedade e o compromisso que Ruth fez. Faça valer a verdade do significado de pertencer a Deus e ao seu povo. Amém. Difícil, mas não impossível. Que o Senhor nos ajude e que nós nos deixemos ser ajudados pelo Senhor. Pode se colocar em pé, por gentileza. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito nos acompanhe nessa semana, até que Ele volte para nos buscar. Amém.